Aleluia. Queridos e amados irmãos, parece que foi ontem que nós recebemos a notícia de que uma epidemia, ou melhor, uma pandemia estava se alastrando no mundo inteiro. Parece que foi ontem que nós ligávamos a televisão e recebíamos o noticiário de que um vírus, coronavírus, estava matando milhares de pessoas. E dia após dia, as notícias chegavam e as notícias não eram nada das melhores. Na verdade, muitas pessoas morreram, muitas pessoas ficaram debilitadas e centenas e milhares de empresas foram fechadas. Uma notícia que abalou o mundo, uma notícia em que o mercado econômico foi profundamente abalado. Certamente você que aqui me escuta neste momento deve, de maneira direta ou indiretamente, ter sido afetado por esta pandemia da Covid-19. Provavelmente você deve conhecer uma pessoa ou mais do que uma pessoa que faleceu. Talvez venha à sua memória alguém da sua família, alguém muito querido. E essa notícia, ela veio como uma bomba. Na verdade, não apenas a questão financeira, como já dita, como por exemplo, só no Brasil, quase 1 milhão de pessoas foram mortas pela Covid-19. Estima-se, por exemplo, que ao todo, entre 2020 e 2022, só no Brasil, quase 3 milhões de empresas foram fechadas. Imagina quantas milhares de pessoas foram desempregadas. Notícias ruins são notícias em que, infelizmente, acontece. Receber uma notícia ruim, infelizmente, não é algo que aconteceu apenas com a Covid-19. É algo que já aconteceu e, infelizmente, ou diante do propósito de Deus, vai acontecer novamente. O texto que ora lemos está falando sobre um personagem chamado Neemias. Esse personagem, ele viveu mais ou menos do ano 446, 445, onde o texto se remete. O texto faz menção de colocar onde ele estava e o mês a qual ele recebe a notícia. O mês que ele recebe, no verso de número 1, eu peço que você mantenha a sua Bíblia aberta. Ele recebe essa notícia no mês de Quisleu, que seria mais ou menos novembro ou dezembro, de acordo com o calendário persa. O texto diz também que ele estava diante de uma fortaleza em Suzã. Deixa no verso 1, por favor, no telão. A fortaleza de Suzã pertencia ao Império Persa. Diante desse cenário, Neemias, ele recebe uma notícia. E ele quer saber como é que está a cidade de Jerusalém. E por que, pastor Vitor, Neemias quer saber como está a situação da cidade de Jerusalém? Eu disse para os irmãos que a notícia que ele recebe entre novembro e dezembro do ano 445 a.C. Lembre-se, antes de Cristo o número é decrescente. Então, 605 a.C., mais de 140 anos, e a cidade de Jerusalém recebe a primeira invasão babilônica em 3 outras ocasiões, e você conhece a história. Sabe que a invasão babilônica destruiu os muros de Jerusalém, destruiu o santuário sagrado em Jerusalém, e os objetos sagrados do templo foram automaticamente levados para a Babilônia, com a exceção da Arca da Aliança. O povo de Israel estava 70 anos diante do cativeiro, nas mãos de um povo babilônico, na mão de um povo e que não servia ao Senhor. Você conhece a história de Daniel, e Daniel está inserido exatamente nesse contexto da invasão babilônica. Mas Deus havia prometido alguns tempos antes, pela boca do profeta Jeremias, que devido à desobediência do povo, devido ao povo ter se apartado do Senhor, eles ficariam 70 anos em cativeiro na Babilônia. Só que a palavra de Deus, ela não cai por terra. A palavra de Deus, ela se cumpre. E quando passa-se os 70 anos, Deus levanta um homem chamado Ciro. O império babilônico cai, sobe o império persa, e o imperador Ciro da Pérsia, ele vai mandar o povo de Israel regressar à terra de Jerusalém para reconstruir o templo, os muros e a cidade. O povo volta, mas em parte. Uma parte do povo volta,
a maior parte do povo fica. É nesse cenário que sobe dois profetas que nós conhecemos, profeta Ageu e profeta Zacarias. Quem nunca ouviu Ageu 2:9, que diz: e a glória desta última casa, diz o Senhor, será maior do que a glória da primeira. Isso foi no ano 516 a.C., quando o templo vai ser reconstruído. Então observe o cenário: o templo é reconstruído, mas a cidade está sem muralha, a cidade está sem muro. Cidade sem muro é cidade sem proteção. Cidade sem muro na antiguidade significa uma cidade que está aberta a qualquer invasão do inimigo. 13 anos antes de Neemias, Deus levanta um homem chamado Esdras, um dos personagens mais importantes do Antigo Testamento. Esdras vai ser levantado por Deus no capítulo 4 do livro de Esdras para voltar com o povo de Israel e novamente reerguer os muros de Jerusalém. Só que diante desse cenário, depois você dá uma lida em Esdras capítulo de número 4, Esdras vai levar o povo à reconstrução dos muros, mas aparecem ali alguns opositores da obra de Deus. Aparece ali caluniadores que levaram a difamação de Israel ao rei da Pérsia, Artaxerxes, e disse: olha, rei, se este povo regressarem e reconstruir os muros de Jerusalém, esse povo vai parar de pagar os tributos, esse povo vai se rebelar e vai virar as costas para o Senhor. O texto sagrado vai dizer para nós que imediatamente o rei Artaxerxes vai mandar a obra ser embargada, e aquele projeto inicial é igual ao projeto da prefeitura, quando começou foi embargado e não mais terminou. Sabe o que vai acontecer? Esdras está na capital, ou melhor, numa cidade muito importante, ao lado do rei Artaxerxes, e ele manda emissário, ele manda pessoas verificarem como estava a cidade de Jerusalém. Mas quando esses emissários trazem o relato para Neemias que estava recebendo a notícia, o texto nos diz, no versículo de número 2, que Anani, seu irmão, trouxe a notícia acerca de Jerusalém. Acompanhe comigo o verso de número 3. E a resposta foi: olha, Neemias, os restantes que não voltaram do exílio e não se achegaram à província, eles estão em grande miséria. Observe que o texto não apenas diz que eles estavam em miséria, mas o texto faz questão de dizer: eles estavam em grande miséria. Mais do que isso, eles estavam em desprezo. Os muros de Jerusalém, olha isso, irmãos, estão derribados e as suas portas, elas estavam queimadas. Queridos, a Bíblia vai dizer que essa notícia quase vai nocautear Neemias. É uma notícia que vai afligir diretamente os sentimentos e as emoções de Neemias. Deixa eu abrir um parêntese aqui nessa noite e dizer um negócio para você. Talvez você esteja nesse momento igual Neemias, recebeu uma notícia bombástica que te jogou para baixo, um diagnóstico médico, o médico de repente disse: não tem mais chance de sobreviver, ou de repente os médicos dizem que as possibilidades de sobrevivência são mínimas. De repente você recebeu uma notícia que será mandado embora na sua empresa, de repente você recebeu qualquer tipo de notícia que te jogara para baixo, e você está igual Neemias. Os muros estão derribados, você olha e não vê solução, você olha e não vê a saída. Mas eu aprendo quando eu leio a Bíblia com o grande sábio Salomão, em Eclesiastes 3, verso 1 e 4, ele vai dizer: tudo tem o seu tempo determinado, ou tudo tem uma ocasião certa. Ele vai dizer: há um tempo certo para todo o propósito debaixo do céu. Existe tempo de chorar e existe tempo
tempo de rir, existe tempo de prantear e existe tempo de dançar. Talvez o tempo que você está vivendo é um tempo de lágrimas, é um tempo de tristeza, é um tempo de angústia. Talvez você esteja vivenciando um período em que a sua alma não encontra alegria para se jubilar diante de Deus. Eu não sei como você entrou aqui nesta noite, irmãos, mas eu vim direcionado dos céus para trazer uma palavra para a sua vida nesta noite. Existe uma teologia satânica chamada teologia triunfalista. Essa teologia diz e prega que nenhum mal vai chegar à sua tenda. Essa teologia diz e prega que toda sorte de bênção chegará à sua vida e que você não vai ficar desempregado. Essa teologia diz que você não vai ficar doente. Essa teologia diz que você não vai empobrecer. Essa teologia prega um outro evangelho. Acompanhe comigo o livro de Gálatas, capítulo 1, versículos 6 a 9. Paulo vai nos falar contra o perigo de vivermos um outro evangelho. Uma vez eu estava andando, meu pastor, na rua, e eu encontrei um folheto dessas igrejas neopentecostais, e o folheto dizia: pare de sofrer, venha para Jesus e todos os males acabarão na sua vida. Oh irmão, este é o evangelho da nossa televisão, este é o evangelho diabólico que está sendo pregado no Brasil. Não é isso que Jesus nos ensinou. O próprio Cristo disse: no mundo tereis aflições. O próprio Jesus disse que na terra nós passaríamos por momentos de dificuldades. O próprio Jesus disse que o tempo bom e o ruim vai chegar para o justo e vai chegar também para quem é injusto. Paulo escreve em Gálatas 1, verso 6, e ele diz a partir até o verso 9, dizendo: maravilho-me de que tão depressa passeis daquele que vos chamou a graça de Cristo para outro evangelho. Observe a expressão outro evangelho, o qual não é outro, mas alguns que vos aquietais e querem transformar o evangelho de Cristo. Continue. Mas ainda que nós mesmos ou um anjo do céu vos anuncie outro evangelho, além daquele que já vos tenho anunciado, que seja anátema. Sabe o que o texto bíblico está nos ensinando? O texto bíblico está trazendo a realidade para nós. Acorda, irmãos, não é porque estamos na igreja, não é porque servimos a Deus, não é porque somos verdadeiramente filhos de Deus que nós não vamos passar por dificuldades. Não é porque servimos a Deus que a doença não pode bater na nossa porta. Não é porque servimos a Deus que o filho de Satanás não vai se levantar contra a nossa vida. O dia mau vai chegar para mim e para você. Neemias recebe a notícia que ele não gostaria de ouvir. Ele recebe o diagnóstico da cidade em que ele não gostaria de ouvir, querido. E isso vai chegar para mim e para você mais cedo ou mais tarde. Mas eu aprendo uma coisa: se adia para tudo, se há propósito para tudo debaixo dos céus. E se Deus manda chuva e sol para o justo e o injusto, o que diferencia o justo do injusto não será a tribulação. O que diferencia o justo do ímpio não vai ser as adversidades, não, Senhor. Neemias nos ensina no verso 4. Tendo eu ouvido estas palavras, ele ouviu: assentei-me e chorei, e lamentei não um dia nem dois, mas o texto diz: por alguns dias eu estava lamentando. Poderíamos dizer que Neemias estava em um processo não de depressão, mas ele estava meio depressivo. Ele estava por alguns dias sentado, chorando e lamentando a Deus. Quem nunca passou por esse momento na vida? Quem nunca se esteve prostrado a Deus, chorando em lágrimas? Quem nunca chorou diante da presença do Senhor por uma situação de dificuldade? Quem nunca chorou por estar em uma situação de miserabilidade?
o dia mal vai chegar para qualquer um. Paulo disse: revesti-vos, pois, de toda a armadura de Deus, para que possais resistir ao dia mal. Ele não diz para que se talvez o dia mal chegue, não, para que possais resistir ao dia mal, ele vai chegar. Neemias estava no palácio, comendo, ele tinha tudo o que ele queria. Ele era uma das pessoas de maior confiança do rei Artaxerxes da Pérsia. Vivia no palácio, tinha uma excelente qualidade de vida, mas a notícia o afligiu como uma flecha. Só que o texto, no verso 4, não termina com Neemias chorando e se lamentando. Não termina com Neemias em lágrimas, depressivo, culpando Deus, os céus e a terra, culpando o governo. Não! O texto nos traz uma lição maravilhosa. O texto continua dizendo: e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. O que interessa, o que mais interessa aqui, queridos, não será as dificuldades que nos acometerão. O que vai diferenciar o justo do ímpio será a nossa atitude diante da adversidade. Enquanto que o ímpio não tem para onde se recorrer, nós temos para onde nos recorrer. Nós temos acesso ao Consolador, nós temos acesso ao Pai. Neemias nos ensina que em tempo de adversidades, que em tempo de dificuldades, nós temos esperança no próprio Deus. Ele vai orar a Deus, e o texto, olha isso no verso de número 5. Ele vai dizer: ah, Senhor Deus, ele vai orar a Deus. Deus dos céus, Deus grande e temível. Neemias começa a oração igual Jesus nos ensinou a oração do Pai Nosso. Pai nosso que estás nos céus. Ele não começa a oração como dos evangelhos triunfalistas: Deus eu quero, Deus eu exijo, Deus eu determino. Não, Senhor, não. Neemias começa a oração igual a oração do Pai Nosso. Ele começa como ele se estivesse orando: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Oh, meus irmãos, ele começa a orar santificando a grandeza de Deus. Neemias sabia quem Deus era. Neemias sabia que Deus é o Deus não apenas que governava Jerusalém na terra, mas Ele é o Deus que está sentado em um alto e sublime trono. Talvez nós estamos na igreja e não sabemos quem verdadeiramente Deus é. O profeta Isaías, no livro 43 e o verso de número 13, ele nos dá um dos grandes ensinamentos. Ele diz: desde toda a eternidade eu sou, e ninguém há que possa fazer escapar das minhas mãos. Operando eu, quem impedirá? Deixa eu dizer um negócio para você: Deus é muito maior do que você imagina. Ele começa orando e dizer: Deus, tu és grande e temível. Eu estava pesquisando e eu descobri que, segundo a ciência, nós temos cerca de 10, 6 trilhões de estrelas. 1 trilhão, 2 trilhões, 3, 4, 5, 6 trilhões de estrelas. Existe mais estrelas no universo do que propriamente areia sobre a face da terra. E Deus olha e diz: eu conto as estrelas, eu chamo cada uma delas pelo meu nome. Você não está entendendo? Deus é muito maior do que você possa imaginar. Neemias não está olhando o tamanho do problema. Neemias não está preocupado se a cidade de Jerusalém está com os muros derribados. E Neemias não está olhando pelo quadro circunstancial. Eu levo os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro. Enquanto todo mundo estava olhando e dizendo: Golias é muito grande, Golias é um soldado imbatível, Davi olha para Golias e disse: eu não vou a ti em meu nome, eu vou a ti em nome do Senhor dos exércitos. Davi nos ensina que o verdadeiro gigante não são as circunstâncias, mas é o Deus eterno. Este verdadeiramente é grande. A tua doença para Deus é nada.
O teu desemprego para Deus é nada. A empresa fechada para Deus é nada. O filho afastado do caminho do Senhor para Deus é nada. Ele vive um alto e sublime trono, e Ele governa toda a terra pelo poder da sua palavra. Neemias sabia quem era Deus. Neemias sabia quem era o Senhor. Não é à toa que, olha o que ele diz no verso de número 10, queridos: estes ainda são teus servos e o teu povo. E Neemias faz uma oração lembrando que Deus havia feito, que resgataste com o teu poder e com a tua mão poderosa. Sabe o que Neemias está dizendo? Deus, Israel está destruído, Israel está sem um quadro favorável, mas eu lembro, eu não estava lá, mas eu conheço a tua palavra, que o Senhor livrou Israel das mãos de Faraó com mão poderosa. Eu imagino Neemias falando: Deus, eu já estudei aquele negócio das 10 pragas do Egito. Deus, eu conheço o milagre do Mar Vermelho. Deus, eu também sei quando o Senhor abriu o Rio Jordão. Deus, eu também sei quando o Senhor abriu a madre de Sara, que era estéril. Meu irmão, Neemias sabia o que Deus havia feito. Será que nós sabemos aquilo que Deus já fez? Será que nós nos recordamos do que Deus um dia já fez na nossa vida? Olhe para você. Olhe para você, que não era para você estar aqui hoje. Mas Deus foi bondoso. A Bíblia diz que é impossível que Deus mude. Ele não mudou, Ele permanece o mesmo. O mesmo Deus de Abraão, que fez com que Sara pudesse engravidar. O mesmo Deus de Isaac, que fez com que houvesse sacrifício substituto. O mesmo Deus de Jacó, que transformou um trapaceiro em um servo de Deus. O mesmo Deus de Moisés, de Davi. O mesmo Deus de Neemias é o Deus daqui da Addis Abeba Remo, que está aqui conosco. É o mesmo Deus. Ele não muda. Ele não muda. Só que Neemias está exaltando a grandeza de Deus no verso de número 5. Como foi lido, Deus grande e temível, e guarda suas alianças e a sua misericórdia. Agora olha o que ele diz no verso de número 6. Estejam, pois, atentos os teus ouvidos e os teus olhos abertos para acudires à oração do teu servo, que hoje faça a tua presença de dia e noite, pelos filhos de Israel, teus servos, e faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel. Sabe o que Neemias está nos ensinando? É a oração do Pai Nosso que ele está fazendo. E olha que Neemias é bem antes de Jesus. Ele está dizendo: Senhor, como no Pai Nosso que está no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoa as nossas dívidas. A oração do Pai Nosso começa exaltando a santidade de Deus e clamando por clemência pela nossa miserabilidade. Sabe o que eu aprendi quando eu li Isaías capítulo de número 6? Quando ele tem a visão do Senhor assentado em um alto e sublime trono, ele diz: eu vi o Senhor lá. Quando ele percebe a grandeza de Deus, ele termina a visão revelatória de Deus. A primeira coisa, a primeira palavra de Isaías é: ai de mim. O que foi? Isaías está sentindo: ai de mim, porque eu vi a glória do Senhor. Eu sou pecador e vivo no meio de um povo de impuros lábios. Meus queridos, eu estava num debate por esses dias, e o tema era sobre a depravação total. Se nós nascemos ou não depravados, se nós nascemos ou não de maneira pura, ou nascemos com a natureza caída. Queridos, entenda uma coisa: nós já nascemos com a nossa natureza inclinada para o mal. Paulo escreve dizendo: éramos por natureza filhos da ira. Paulo também disse: estávamos mortos em nossos delitos e pecados. O Salmo 58 vai dizer que a criança nem nasce e ela se desvia desde o ventre materno. Nós já nascemos com a natureza caída.
Isaías escreve 59:2 que os nossos pecados fazem separação entre nós e o nosso Deus. Ei, entenda, Deus não é obrigado a nos ouvir. Deus não é obrigado a atender o nosso pedido, mas Ele é um Deus misericordioso. A oração de Neemias é: Deus, tenha misericórdia de nós. Nós somos pecadores, nós estamos nesse quadro porque merecemos. E talvez você tenha orado a Deus, mas a dinâmica da sua oração pode estar indo completamente diferente. Como assim, pastor? Talvez você tenha orado a Deus dizendo: Deus, eu mereço, Deus, eu isso, Deus, eu aquilo. E a oração do crente verdadeiro é: Deus, tenha de misericórdia de mim, que eu sou pecador. Deus, olha para a minha miserabilidade. Queridos, nós entendemos o texto errado de 1 Pedro 5:7, verso 6. Nós achamos e dizemos: os humilhados serão exaltados. Mas isso não está na Bíblia. A oração o texto lá diz: humilhar-nos debaixo da potente mão do Senhor. Aquele que se humilha diante de Deus será exaltado. Como é que você tem se já chegado diante de Deus? A teologia triunfalista pregada nas nossas televisões vai dizer: exija, coloque Deus na parede, diga que Ele tem que fazer, fala para Deus isso e aquilo. Não, Neemias não fez nada disso. Neemias conhece quem é Deus. Um Deus que está assentado em um alto e sublime trono. E Ele também conhece quem Ele é. Então Ele está orando: Deus, nós somos pecadores, nós somos miseráveis. Essa é a dinâmica do cristão. É reconhecer quem Ele é. Nós não somos nada, somos pecadores, miseráveis, não merecemos nada de Deus. Mas o verso de número 5, Neemias está dizendo: Tu és grande, Tu guardas a Tua aliança e Tu és misericordioso. Meu irmão, nós vivemos e nós adoramos. Neemias está nos ensinando dois ensinamentos super importantes. Primeiro ensinamento: Deus é transcendente. Primeiro ensinamento: Deus é muito além da nossa dinâmica. Segundo ensinamento: Deus é imanente. O que é imanente? É aquele que se faz presente. Como pode Deus ser tão para além de nós e se revelar para tão perto de nós? Isso se chama misericórdia do Senhor. É por isso que a Bíblia diz: as misericórdias do Senhor são a causa de nós não sermos consumidos. Vá até a oração em humildade. Vá até a oração se derramando diante de Deus. Vai até a oração de maneira humilde, dizendo: Deus, tenha de misericórdia de mim. Como aquela oração do cego de Jericó, que quando ele percebe que Jesus está entrando na cidade, ele não está vendo ninguém, mas só aquela imensa é Jesus. Aleluia. Talvez nós estamos igual o cego de Jericó, cego espiritualmente agora, né? Mas talvez a gente não consegue abrir a nossa boca para clamar a Deus e dizer: Jesus, Filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Eu nunca vi na Bíblia alguém se aproximar diante de Deus com um coração contrito e quebrantado, que ele não tenha ouvido a oração de um servo que clama por misericórdia. Ele está aqui nessa noite para ouvir o seu clamor. Ele está aqui para ouvir a sua oração. Ele está aqui nessa noite. Neemias está nos ensinando muita coisa. Neemias não fica trancado em um quarto. Neemias não vai apagar a luz do quarto e ficar trancado na depressão, dizendo: daqui eu não saio, ninguém me ama, todos me odeiam, eu não mereço viver. Neemias não se entrega à tristeza, mas ele sabe aonde alcançar a felicidade. Ele estava triste, mas sabia o caminho da felicidade. Eu vim apresentar a verdadeira felicidade para você hoje. Se chama o Senhor e Salvador Jesus Cristo.
Na presença dele, como alguns gostam de dizer, até a tristeza tem que saltar de alegria. Neemias começa o texto triste, cabisbaixo, mas ele não vai terminar dessa maneira. Observe que Neemias vai nos ensinar uma terceira lição muito importante. No versículo de número 4, quando ele vai dizer no verso 5 que Deus é grande e temível, ele vai dizer: o Senhor guarda a sua aliança. Neemias toca num ponto fundamental da fé cristã. O que é isso, pastor Vitor? Deus sabia, Neemias conhecia a lei de Deus, e ele conhecia o que Deus havia falado para Abraão, que de Abraão ele teria filhos como as estrelas dos céus e a areia da praia. Ele conhecia que Deus havia feito uma promessa a Davi, que jamais faria com que houvesse a falta de um rei no trono de Israel. Neemias conhecia as profecias bíblicas, e ele sabia que Deus vela com sua palavra para cumprir. E eu quero dizer aqui a palavra do Senhor, que Deus não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Diria ele, não falaria ele alguma coisa e voltaria atrás? De maneira alguma. Neemias está dizendo: Deus, o Senhor guarda a sua aliança. O Senhor havia prometido a Moisés que se o meu povo, que me chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e se converter nos seus maus caminhos, eu, Senhor, ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Deus está dizendo para alguém aqui nesta noite: é só você abrir a sua boca e clamar que Ele está aqui nessa noite para cumprir a sua palavra, para cumprir com a sua palavra. Talvez você esteja se perguntando: Deus, e a promessa que o Senhor me fez? Deus, e a promessa que um dia o Senhor me falou caiu por terra? Talvez você esteja se questionando: Deus, e o pacto que o Senhor fez, que estaria conosco todos os dias até a consumação dos séculos, cadê, Deus, que eu não escuto mais a sua voz? Neemias está orando, e ele sabe muito bem a vontade de Deus. E é por isso que 1 João 5, 14 e 15 nos ensina um verso que diz assim: e esta é a confiança que temos nele. Qual é a confiança, João? Que se pedimos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. Meus irmãos, se eu puder dar um tema para essa pregação, eu colocaria: confiando em Deus em momentos de adversidades. Nós temos motivos de sobra para confiar na providência de Deus. Nós temos motivo de sobra para confiar que o Deus de Israel, Ele não mudou e Ele continua inclinado para o nosso favor. Nós temos motivo de sobra para acreditar que aquilo que Deus fez, Ele pode voltar a fazer, porque Ele não muda, mas nós que mudamos diante dEle. Eu preciso terminar nessa noite dizer para vocês que o verso de número 6 nos ensina que ele fazia isso dia e noite. O verso 1 diz para nós que ele recebeu a notícia no mês de Quisleu. Quisleu é o mês de novembro ou dezembro. No capítulo 2, versículo 1, ele diz no mês de Nissan. Nissan é março ou abril. Dezembro, janeiro, fevereiro, março. 4 meses Neemias está orando a Deus dia e noite. Mais do que isso, jejuando dia e noite. Ô irmão, se tem algo que Deus não resiste, é a oração de um crente contrito e quebrantado. O grande problema nosso é que nós desistimos muito facilmente. A gente ora um dia, 2 dias, uma noite e dizemos: Deus não me ouve. Mas Neemias não se contentou em orar um dia e nem uma noite, mas durante aproximadamente 4 meses Neemias está: Deus, ouve a oração do teu servo. No domingo Neemias está dizendo: Deus, ouve a oração do teu servo. Antes de dormir, Neemias está dizendo: Deus, ouve a oração do teu servo.
Segunda-feira pela manhã, Neemias acorda dizendo: Deus, ouve a oração do teu servo. Segunda-feira à noite, Neemias está dizendo: Deus, ouve a oração do meu servo. Passa segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, vira outra semana, vira um mês e nada acontecendo. Mas quem conhece Deus não para de orar. Quem conhece Deus não deixa a oração pelo meio do caminho. Deus está dizendo para alguém nessa noite: não é momento de baixar a guarda, não é momento de parar de orar. Daniel ora por 21 dias ininterruptos, até que o Deus dos céus responde a oração dele, e a sua oração chega sobre a face da terra. Deus está dizendo para alguém: continue orando, continue orando, continue, porque Deus está ouvindo. Ele vai se voltar para o favor de alguém nessa noite. Ele está de noite orando, e eu termino. De noite orando, e noite e dia, até que o texto vai nos dizer no final do verso 11. Ele diz: concede-me que seja bem sucedido hoje o teu servo, e que me dê parecer perante este homem. Ele está dizendo: Deus, que o Senhor me ouça, e que o Senhor toque no coração do rei Artaxerxes, para que ele me dê um parecer, para que eu possa ir reconstruir os muros de Jerusalém. A Bíblia vai dizer que a oração de Neemias, o texto vai nos dizer que durou em torno de 4 meses, mas quando ele chega na cidade de Jerusalém, pastor Gerson, a Bíblia diz que os muros da cidade, que ficaram derrubados por mais de 140 anos, em 52 dias o muro já estava de pé para a glória de Deus. Eu vou entregar algo de Deus para alguém nessa noite. Você está passando muito tempo orando, mas quando a bênção chegar vai ser rápido. Quando ela chegar vai ser rápida. Só quem crê levanta a sua mão para o céu para adorar. Só quem crê adore o nome do Senhor. 50 dias, o que ele gastou em oração foi mais tempo do que aquilo que ele gastou na atividade. Não importa o tempo, mas eu quero dizer uma coisa: Deus está ouvindo a tua oração. Pastor, eu posso orar pela igreja? Eu quero orar pela sua vida. Coloque-se sobre teus pés. Coloque sobre teus pés, queridos. Deixa eu dizer um negócio para você. Quando uma pessoa recebe um diagnóstico médico, quando a pessoa recebe um diagnóstico, o médico diz: ou faz a cirurgia ou morre. E a cirurgia é de alto risco. Você certamente vai ficar abalado, mas devido à palavra do médico, você se submete aí a uma mesa de cirurgia, porque você confia que o médico, ele tem as capacidades para curar você. O problema nosso é que o médico dos médicos, nós temos medo de colocar a nossa vida na dependência dele. Assim como você coloca a sua vida diante de um médico para que ele cuide, e assim como um filho é capaz de poder correr para os braços de seu pai, mesmo sabendo que pode tropeçar no meio do caminho e cair, mas ele sabe que uma criança que está aprendendo a andar, que se ela cair haverá o acolhimento do seu pai. Deus está dizendo para você nessa noite: volta para mim nessa noite. Deus não está pedindo para você voltar, que Deus não pede, quem pede sou eu. Deus está dizendo para alguém que está afastado dos caminhos do Senhor: você se desviou, você se afastou, os muros da sua vida espiritual estão destruídos. A Bíblia vai dizer que a história de Neemias estava tudo acabado, os muros de Jerusalém. Talvez você entrou aqui dessa maneira, talvez você entrou aqui com a tua vida toda destruída e acabada, mas Deus está dizendo: eu tenho o poder de fazer reerguer tudo de volta para a sua vida. Levante a sua mão, eu quero orar por você que está afastado.